Então, pessoal, como vocês viram, nós já estudamos sobre a estrutura do Apocalipse, já vimos muito sobre o livro. Agora nós vamos começar a ver sobre Jesus no livro do Apocalipse. Vamos então iniciar o estudo das entrelinhas aqui da lição de segunda-feira, que tem como título Representações de Jesus. Nós vamos simplesmente trazer aqui novamente, a contextualização dos textos que o autor sugere como leitura para a segunda-feira. Nós temos alguns slides que vão ajudar aí. Pode ir, Ricardo. Vamos lá. Próximo slide. Apocalipse 1:5. Ele é Jesus Cristo, que é uma fiel testemunha. Vamos analisar essa questão de testemunha. O primogênito dos mortos e o Senhor, caso soberano, sobre os reis da terra. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou, o livrou, e de nossos pecados. Aqui a expressão é o hamartia ou hatá em hebraico. Hamartia é a expressão grega. Então vamos lá. A gente vai fazer um paralelo aqui com Isaías 8:2. Então tomei comigo fiéis testemunhas, Edim, que é a expressão hebraica, Urias o sacerdote, Cohen, e Zacarias, filho de Jeberequias. Veja bem, era comum se pegar um sacerdote em função da sua evidente conduta ilibada e que seu testemunho teria mais validade, porque ele era um homem de Deus, um homem separado. Então aqui ele é fiel testemunha, assim como Urias o sacerdote foi testemunha aqui no texto de Isaías. Ele é aquela testemunha que dá mais confiabilidade à mensagem. Aí, disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Essa expressão aqui, Edim, ela vem de Edá, que é testemunho, é uma expressão para a lei, mas é uma expressão um pouquinho diferente. Veja bem, na Torá nós temos a instrução. Instrução é algo abstrato, é algo mais geral. Agora o testemunho é essa mesma lei, só que uma lei sob um ponto de vista mais concreto. Então veja bem, no Messias tudo aquilo que estava na Torá, na instrução, em generalidade, em abstração, agora no Messias ela está em concretude, em individualidade. Cristo é lei feito carne. Isso. Agora aqui, vamos lá. A questão do primogênito. Bucar. E Abel também trouxe dos primogênitos suas ovelhas, e de sua gordura atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Gênesis, o Bereshit, 4:4. A questão aqui é o seguinte, essa expressão aqui para primogênito, ela pode ser considerado, a gente tem aqui uma outra de Jacó, aqui também no Bereshit, 25:11. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. É a mesma expressão hebraica utilizada aqui no Gênesis 4:4 e no Gênesis 25:31. E ela significa, é o bucar, ela significa ser considerado primogênito, ou ser dado a prioridade, ou ser o preferido. Veja bem, essa primogenitura não é no sentido de ser o primeiro, ela é no sentido de ser o principal. Ele é que tem a prioridade, uma vez que ele é que faz o sacrifício expiatório por nós. Ele é considerado o primogênito. Nós, no caso, somos considerados filhos de Deus em função dele, em função do primogênito, ou seja, o principal dentre os mortos. Apocalipse 1:18. Eu que vive foi morto, eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte. No grego, Thanatou, e do inferno. Aqui se utiliza essa expressão chave, nós temos que entender um pouquinho o hebraico, porque não tem muito bem essa noção de chave de fechadura, mais ou menos, na época como a gente tem hoje. Mas primeiro vamos analisar aqui. Sheol. Sheol, inferno, sepultura ou tumba. Então veja bem, não tem propriamente ali um mundo dos mortos. Então aqui, quando se utiliza a expressão hebraica Sheol, está se referindo à sepultura. Aqui, morte, pode ser morte no sentido de doença mortal, peste ou até mesmo o reino dos mortos. Vamos lá, próximo. Apocalipse 5:8. E havendo tomado o livro, 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. E tendo todos eles, cada um, harpas e salvas, ou taças de ouro, cheias de perfumes, e que são orações dos santos. E a semelhança dos seus rostos, como os rostos dos homens,
e a mão direita, todos os 4 tinham rostos de leão, no caso aqui representa a tribo de Judá. A mão esquerda, todos os 4 tinham os rostos de boi, no caso representa a tribo de Efraim ou José, e também todos os rostos águia, no caso aqui representa a tribo de Dan. Todos os 4. Veja bem, aqui eu estou fazendo uma alusão a Ezequiel 1:10, analisando em paralelo com Apocalipse 5:8. Por quê? Porque esses animais que falam no Apocalipse, cada tribo de Israel tinha uma bandeira, e as tribos líderes tinham a bandeira que simbolizava simbolizava cada tribo. Por exemplo, Ruben, no caso, tinha uma bandeira com homem, Judá tinha uma bandeira com leão, aí há uma divergência se é José ou Efraim, que tinha uma bandeira com boi, e Dan, no caso, uma bandeira com uma águia. E entendemos que isso simboliza o Messias, que é retratado nos 4 evangelhos. Cada evangelho retrata uma faceta do Messias. E também simboliza norte, sul, leste e oeste, que era a divisão da tribo. Ou seja, o Messias para todos os povos. Próximo slide. Aqui nós temos a divisão das tribos, exatamente aquilo que a gente falou. A tribo líder no Ruben com um homem, o Efraim aqui, Efraim com um boi, Dan com uma águia e Judá com um leão. Próximo. Leão simboliza sua realeza, autoridade. Ela está mais bem explicada em Mateus. Boi é sua humilhação, ele como um servo está mais em Marcos. Homem é sua humanidade, um ser relacional em Lucas. E águia é sua divindade em João. Próximo. Agora, Apocalipse 18, 11 a 12. E viu o céu aberto, e eis que é um cavalo branco, e aquele que estava sentado sobre ele se chamava o fiel e verdadeiro, que em justiça julga a batalha. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, o qual ninguém sabia senão ele mesmo. Veja bem, aqui a questão, primeiro ponto. Interpretamos que esse cavaleiro branco aqui é o próprio Messias. Veja bem, o fiel, assentado sobre o cavalo, que se chamava o fiel e verdadeiro. Por que falando disso? Na sexta-feira vamos voltar a falar um pouco disso, mas existe uma interpretação que interpreta esse cavaleiro branco não como Cristo, mas como o anticristo. E os seus olhos eram como chamas de fogo, ou seja, nos seus olhos se via a presença de Deus. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, a vitória. E tinha nome Shem em hebraico, traz toda uma conotação também de caráter, da maneira com a qual a pessoa pensa e as atitudes com a qual a pessoa ela faz durante a vida, o qual ninguém sabia senão ele mesmo. Agora vamos analisar um pouquinho a questão desse nome, para o próximo slide disso. Tá. E estava vestido uma veste tingida em sangue, e o seu nome se chama a Palavra de Deus, ou seja, seu nome se chama a Palavra de Deus. A gente vê lá em João, no princípio era o Logos, expressão grega para palavra. E está se referindo lá em João a quem? Está se referindo ao Messias. Vamos para o próximo versículo. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro, simbolizando a pureza do caráter da doutrina desse cavaleiro e do caráter dessa igreja. Da doutrina dessa igreja, melhor dizendo. E de sua boca saiu uma espada aguda, com que ele feriu agentes e nações, porque eles a governaram com vara de ferro, e pisa o lagar de vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Vamos para o próximo. Tá, Apocalipse 21, 6. E disse mais: feito está cumprido. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. A quem tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Novamente aqui aquela referência que nós falamos da pedra. Cristo como sendo fonte da água da vida e sendo também associado como pedra. Agora aqui a questão do alfa e do ômega, primeiramente. A gente tem lá... Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. No hebraico nós temos o Aleph e nós temos o Tav, primeira letra do alfabeto hebraico e última letra do alfabeto hebraico. Aqui a gente tem Tumim. Primeira letra do Tumim é o Tav, essa letrinha aqui, ó. Tav.
e Urim. A primeira letra da palavra Urim é o Aleph. O Urim e o Tumim seriam duas pedras que ficavam no peitoral do Kohen, do Gadol Kohen, né, do principal sacerdote. A expressão hebraica ela é traduzida muitas vezes como oráculo ou como íntegro, perfeito, completo, sincero, honesto ou ingênuo. Características do Cordeiro de Deus, características do Messias. Agora o Urim aqui, luzes, é iluminar, amanhecer, clarear, tornar-se claro, ou ser claro, ou iluminado, culto ou instruído. Veja bem, o Messias, ele traz todas as conotações também. É ele que é dele que vem a luz do mundo. Nós temos que levar essa luz ao mundo. Ele é o nosso amanhecer. Ele é que nos torna puros, vamos dizer assim, claros, né? E ele foi um sacrifício perfeito. Ele era um ser puro no sentido de caráter, no sentido de que cumpriu todas as profecias. Ele é o iluminado, culto aqui no sentido de instrução. Então, aqui a gente também tem que atentar ao seguinte: Ellen White fala, obviamente, que ela não está querendo dizer que existe algo textual com relação a Aleph e o Ômega, ao Alfa e o Ômega, que se refira ao primeiro livro e ao último livro da Bíblia. Ela está querendo dizer que ele é toda a palavra, que ele é o cumprimento de toda a palavra. E essa palavra está onde? Essa palavra é a Bíblia. Ela começa no Gênesis e ela termina no Apocalipse. Então, nesse sentido, Cristo é encontrado do Gênesis ao Apocalipse. Vamos lá para o próximo. Isaías 46:6. Assim diz o Senhor, no caso de Yahweh, Rei de Israel, seu Redentor. Aqui o Senhor, está escrito Yahweh, né? Eles colocam Adonai, Yahweh Tzvaot, o Yahweh dos exércitos, o Rei dos exércitos. Eu sou o primeiro, Rishon, e eu sou o último, Aharon. E foram de mim, e fora de mim não há Deus. Então veja bem, essa mesma estrutura, eu sou o primeiro e eu sou o último, aplicada a quem? Aplicada a Yahweh. No Apocalipse nós vemos ela aplicada a quem? Aplicada ao Messias. Vamos lá, os próximos. Acabou. Então esse é o último slide. Essa questão do nome nós vamos falar mais para frente no próximo dia da semana. Bom, pessoal, então encerramos aqui nessa análise textual dos versos de segunda-feira. Fica aí para você curtir no canal, dar um joinha, fazer algum comentário. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo aí nas suas mídias sociais para que outras pessoas tenham acesso. Então nos vemos agora nas entrelinhas da lição de terça-feira. Bora.